Então, jovens, postilinha 8, vamos fazer os exercícios, página 108, apostila 8, página 108, frente 1. Tá, só lembrar aqui, vamos dar uma lembradinha primeiro do que a gente viu na última aula. Na quarta-feira nós vimos primeiro a vergência de uma lente, ou divergência, que é o grau, tá? Que é 1 sobre o foco em metros, que vai medir quanto que a luz acaba sendo desviada ali. Convergente tem foco positivo, então tem vergência positiva. Lentes divergente tem foco negativo, então tem divergência ou vergência negativa. Aí depois nós vimos a equação de Rayleigh, ou do fabricante de lentes, em que nós temos que a vergência, ou 1 sobre o foco, no lugar desse V aí pode ser 1 sobre o foco, é o índice de refração da lente sobre o do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde 1 sobre R1 e 1 sobre R2 são os raios das faces. Aí depende do tipo de lente. Volto sim, peraí. Tá, esse aqui foi o que a gente viu na quarta, tá? E aí aqui a gente tem 1 sobre R1 sobre R2 como os raios, né, dessas faces. Se é convexo, positivo. Se é côncavo, negativo. Tem que lembrar disso aqui, tá? Falar plano côncava. Então, a face plana tem raio infinito, né? Já comentei com vocês por que a gente considera infinito. Plano côncava, a parte que é côncava tem o raio negativo. Professor, mas faz diferença a ordem? 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R2, 1 sobre R1? Não, dá na mesma, tá? E o índice de refração da lente em relação ao do meio, se você alterar isso, você altera o comportamento da lente. Foi isso que nós vimos, aí nós fomos para o Kahoot, mas hoje não tem Kahootinho, hoje tem aulinha. Então, vamos para o primeiro exercício. O exercício 1 da página 108. Uma lente de vidro biconvexa apresenta raios de curvatura 5 e 3. Biconvexa. Cada face convexa tem um raio positivo. Então, mais 5 e mais 3. Aqui o jeito talvez mais fácil de lembrar, gente, que aí fica meio um pouquinho de decorar, tá? O espelho côncavo tem foco positivo e o espelho convexo negativo. Nas lentes é invertido. Convexo é positivo e côncavo é negativo. Sendo 1,5 o índice de fração absoluto do material, o índice de fração da lente, e que ela está imersa no ar. Eita, palavra difícil. Ela está imersa no ar. O índice de fração do ar, gente, é igual, que é o do meio, né? É igual ao do vácuo, que vale 1. Aí ele quer a distância focal e a vergência. Apostila 8, agora que eu vi que você perguntou, João. Então vamos lá. A vergência é índice de refração da lente sobre índice de refração do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui é o seguinte, quando eu vou descobrir
o índice de fração, eu preciso, na vergência ali, eu preciso usar distância em metro, tá? Porque a vergência, lembra que a vergência calcula 1 sobre o foco em metro. Então eu tenho que transformar essas coisinhas aqui em metro, tá? Então vai ficar 0,05 metros e 0,03 metros. E vamos lá. Aqui é metro. Índice de fração da lente é 1,5, do meio é 1, menos 1, que multiplica. Aí aqui tanto faz a ordem da soma, tá? 1 sobre 0,05 mais 1 sobre 0,03. – 1,5 dividido por 1 é 1,5. Menos 1, 0,5. Que multiplica. Agora aqui, gente, as frações tem que tomar cuidado. Não dá para somar desse jeito, tá? Tem que fazer o mínimo, múltiplo comum. Então o que a gente faz aqui? Entre 0, pensa só no 5 e 3. 5 e 3. O múltiplo comum aqui, entre 5 e 3, é 15. Que é 5 vezes 3 e 3 vezes 5. Que é 3. Então vai ficar 3 sobre 0,15 mais 5 sobre 0,15. Aí com a parte de baixo da fração igual, agora a gente pode brincar com elas. A vergência é 0,5, que multiplica. Três mais 5, 8. Dividido por 0,15. Tá? Agora eu posso multiplicar reto, normal. 0,5 vezes 8. 4. Multiplicar por meio, né? 4 dividido por 0,15. E aí, se você faz essa divisão, que eu vou fazer aqui na calculator, 4 dividido por 0,15. 4 dividido por 0,15. Dá 26. 26 ponto... 26,666. Então a vergência deu mais 26,6 dioptrias, tá? Então esse é o grau da lente. Deu bastante, deu grande esse grau aqui, hein, gente? Deixa eu ver se não fiz nenhuma conta perdida errada pelo caminho aí, pera aí. Tá? É 0,5, 0,3. Acho que tá tudo certo. Não tô vendo nada de errado, não. 1 menos é estranho, mas fazer o quê, né? Não fui eu que inventei o exercício. Não. Deu 26,6 graus. Deixa eu só confirmar aqui na apostila de vocês. O pior que dá isso mesmo. Nossa, que nada a ver. 26 graus uma lente. Bom. Então esse é o grau da lente. Só que ele pediu duas coisas. O grau e o foco. Tá? A vergência eu já fiz. É aqui, o grau. E o foco. Para descobrir o foco, eu faço 1 sobre... A vergência é igual a 1 sobre F. Então eu vou pagar só os dados aqui, o que eu peguei do exercício. E vou fazer aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Então para achar o foco, vergência é 1 sobre o foco. A vergência eu já achei, 26,6 aproximadamente, né? É 1 sobre o foco. Então o foco sobe e esse 26,6 desce.
E aí o foco já tem a resposta pronta aqui, então não vou nem precisar fazer na calculadora. Se você fizer com os valores ali todos bonitinhos, vai dar 3,75 centímetros de foco. Tá, o foco já é uma coisa mais plausível. Tá? Lembrando que aqui, ó, é uma dízima. Então aqui é aproximadamente. Tá? Se você quiser, você pode vir aqui, ó, nessa parte aqui, onde está a divergência, tá vendo? E aí você pode já calcular o foco daqui. Ou você pode começar a equação, em vez de começar com V aqui, você começa com 1 sobre o foco. E acha o foco primeiro, para depois achar a divergência. Pode ser também, dá na mesma. Tá? Aí depende só do caminho que você prefere seguir na sua vida. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá? É uma conta meio chatinha de fazer, gente, mas né, daí. Posso ir ou vocês querem copiar aqui como que tá a situação aí? Vocês já copiaram? Beleza. Vamos para o próximo então. Aqui ele fala assim, uma lente convergente de distância focal. Então o foco da lente 1 é mais 10 centímetros, porque é uma lente convergente. É associada com uma lente divergente de foco 2, menos 20 centímetros, tá? Porque é divergente a lente. Ah, ele não fala o sinal. Não, você tem que saber. Qual a distância focal do conjunto? Qual o foco total? Aí você fala, não é só somar os focos, não, professor? Não, não é só somar. Por quê? Quando você coloca lentes uma depois da outra, por algum motivo, o que você vai somar são os graus da lente, a dioptria, não somos focos. Então, a vergência total é a vergência 1 mais a vergência 2. Aqui ele quer saber o foco do conjunto. Tá vendo que eu vou mexer na equação para ficar assim, ó. 1 sobre o foco total é igual a 1 sobre o foco 1 mais 1 sobre o foco 2. Ou seja, eu só tenho foco agora. Eu mexi na equação, sumiram as vergências e ficaram os focos. Então aqui eu não preciso colocar em metro. A não ser que eu queira encontrar em metro. Mas como ele não falou nada, eu vou achar em centímetro mesmo. Agora, se eu estivesse usando o foco para calcular a vergência, aí eu tenho que colocar em metro. Tá? Então 1 sobre o foco total é igual 1 sobre o foco 1, que é 1 sobre mais 10, mais 1 sobre menos 20. E esse sinalzinho aqui eu vou puxar para cima. 1 sobre o foco total é igual 1 sobre 10 mais com menos, menos 1 sobre 20. De novo, não posso somar, tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Então, multiplicarei aqui por 2 esse lado aqui da fração. Vai ficar 2 sobre 20 menos 1 sobre 20. 2 menos 1 dá 1 sobre 20. Vou inverter os dois lados. E eu descubro que o foco total é de mais 20 centímetros. Então, olha só. Eu vou combinar uma lente de foco menos 20, uma lente de foco mais 10 e o foco resultante é mais 20. Tá? Você não conseguiria encontrar esse número a partir daqueles ali. Sabe? Só mexendo só com foco. Então lembra, se você juntar lentes, associar lentes, o que você tem é uma combinação dessas vergências, dos graus das lentes. Então, a vergência total é a soma das vergências individuais. Sim,
Deu para entender isso aí também? Qualquer coisa, já vamos para o próximo já, na loucuragem. Então eu vou colocar um aqui que fala de lente de coisa plana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma aumentadinha no exercício, porque esse não estava no programinha ainda. O exercício 6. Uma lente plano-côncava mostrada na figura possui um raio de curvatura 30 centímetros. A lente é plano-côncava. A parte que tem raio, porque assim, o raio 1 e o raio 2. Tá? O raio 1 é referente à face plana e o raio 2 em referência a essa parte côncava. Em relação à parte plana, o raio é infinito. Meu Deus, é difícil fazer infinito. Meu Deus. Ah, meu Deus. Tá bom, infinito. E o raio 2 é um raio de uma face côncava, então é negativo, menos 30 centímetros. Quando está imersa no ar, o índice de difração do meio vale 1. A lente se comporta como uma lente divergente, né, borda grossa, é o que a gente espera mesmo, de distância focal igual a menos 60. Ele já até colocou o sinal aqui para nós. Assinale a alternativa que determina o índice de difração da lente. Ele está chamando de N2, mas eu vou chamar de índice de difração da lente. Então, aquela equação de Rayleigh que eu usei no primeiro exercício, aqui eu vou usar de novo, só que eu quero foco, eu não quero grau. Então, em vez de colocar o V, eu vou colocar 1 sobre F, que é o índice de difração da lente menos o do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Tá? Então eu troquei aqui o primeiro termo, em vez de colocar vergência, eu coloquei 1 sobre o foco. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes que eu esqueça. Então, 1 sobre menos 60, né? É igual. O índice de difração da lente eu não sei. O do meio é 1, menos 1, que multiplica 1 sobre R1, 1 sobre infinito, mais 1 sobre menos 30. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 60. Dividir por 1, gente, não precisa ficar dividindo, né? Então, índice de difração da lente, menos 1. 1 sobre infinito. Falei para vocês na aula da quarta-feira que isso aqui dá zero. Dividir alguma coisa por um número muito grande, que é isso que significa infinito, tende a resposta a dar zero. Aqui eu tenho um joguinho de sinal para fazer maroto, ó. Menos com mais, menos 1 sobre 30. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta fração e vou passar para o lado de cá. Só que ela está multiplicando, não está? Do lado direito. Então ela vai para o lado esquerdo invertida. Tá? Tá de um lado aqui, ela vai para o outro lado invertida. O 30 está embaixo, o 30 vai para cima. E o 1 está em cima, o 1 vai para baixo. Tá? É como se aqui fosse o x, esse NL menos 1 fosse um x. Então fica assim, ó. Menos 1 sobre 60, que multiplica. Meu Deus, gente. Menos 1 sobre 60, que multiplica. Ó, o 30 subiu, o 1 desceu, que é igual a NL menos 1. Tá? Eu passei a fração lá da direita para o outro lado, inverti ela multiplicando. O número de baixo estava dividindo, foi para cima multiplicando. O de cima estava multiplicando, foi para baixo dividindo. Agora olha aqui. Menos com menos, mais. 60, 1 vezes 30, 30. Eita! 30. 60 sobre, vezes 1, 60. Que é igual a NL menos 1. Vou cortar aqui marotamente. 3 sobre 6, 0,5, é igual
a índice de infração menos 1. Que número menos 1 dá 0,5? Aí você vai descobrir que o índice de infração da lente, eu vou colocar só a resposta aqui, tá? Dá 1,5. Porque 1,5 menos 1 dá 0,5. Tá? Então, esse aqui é um pouco diferente, porque ele quer alguma coisa que está dentro da equação. Ele não quer um termo ou foco, sabe? Uma coisa assim. Mas usamos uma lente plano côncava. No fundo, gente, tem que tomar cuidado com a matemática aqui, principalmente com esses parênteses, coisas assim. Então, fique esperto. E fique esperto aí. Faz devagar. Ah, eu não sei se eu posso fazer isso, então não faz. Vai para outro caminho, tá? E vai tocando, vai tocando. Você poderia ter feito distributiva, se quisesse ali no meio naquela parte que eu passei o 1 sobre 30 pro outro lado. Você poderia ter feito distributiva NL vezes menos 1 sobre 30, menos 1 vezes menos 1 sobre 30. Mas você podia fazer o que você quisesse. É que o caminho mais curto daquele ponto para cá seria esse aqui que eu segui. Tá? Beleza, gente? Deu para entender como que tá a situação aí? Tá sossegadão? Deu? Eu já percebi que na sexta-feira vocês estão muito no migué, ou vocês entendem muito mais fácil as coisas do que vocês entendem na quarta-feira. Beleza? Então, jovens, é isso. Deu nosso horáriozinho. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar. Então, bom final de semana aí pra vocês, galera. Dê uma descansadinha, que semana que vem tem de novo, na quarta-feira, com aulinha, não é Kahoot. Tá bom? Então, bom final de semana pra vocês, galera. Até mais. E falou!